E eu acredito que o Celso tem escolhido um baita tema, né? Porque é um tema que eu considero absolutamente atual, né? Falar um pouquinho de gestão à distância, né? Como isso pode funcionar, né, em prol da nossa organização nesses, né, tempos difíceis, antes de recomeçarmos aí com força total. Então, Celso, eu queria que você, né, começasse a discutir conosco, né, como que você está encarando esse momento como um todo e como que você acha que fica a questão da organização das nossas clínicas, né, dentro do contexto aí que estávamos ambientados, né, o que poderíamos ou que podemos, né, melhorar na nossa infraestrutura de informações, né? Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, Jolie? Me sinto honrado em estar com vocês. Uma marca Implantepério, uma marca consolidada, uma marca de credibilidade que transmite confiança. E sempre que a gente tem a oportunidade de estar envolvido com pessoas que pregam isso, né, pregam ética, conhecimento, compartilham conhecimento, isso para a gente sempre engrandece muito. Eu fico muito feliz em fazer parte disso aí. Queria mandar um abraço também para o Robert, para o Paulo, para o Carrilho, para o Cássio, né, para a Aline, para o Gel, para a turma toda lá da equipe de auxiliares, clínicas e administrativas, né, que são uma equipe que eu tenho um bom contato já há muitos anos aí também, e tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Então eu fico muito feliz com isso. E indo de imediato já, eu queria falar sobre que essas mudanças estruturais que estão acontecendo ou estão por acontecer, talvez nos levem a pensar que, de uma vez por todas, as velhas certezas perderam espaço. Tá? Agora a gente vai ter que ter soluções novas para novos problemas. Não tem como a gente ir no mesmo barco. Aquelas pessoas que dizem assim, não vai mudar, daqui a pouco a clínica está cheia de novo, vamos atender, vai bombar, vai isso, estética vendendo e tal. Não sei, porque existe aí uma mudança provável de comportamento, pelo menos acho que vai ter uma mudança de comportamento em algumas coisas. E a primeira pergunta até que faria para as pessoas que estão nos assistindo, será que elas não vão mudar os seus comportamentos, não vão mudar suas atitudes frente ao que está se vendo hoje, né? Então, quando nós conversamos agora sobre mudanças estruturais, o que eu penso assim, tem muitas mudanças estruturais, é por isso que nós falamos sobre gestão, fazer o tema de casa, porque nós temos tempo agora para pensar. Sim. Nós temos tempo para pensar, para elaborar. Então, essas mudanças talvez já deveriam estar sendo feitas lá atrás. Se por falta de tempo, tu vai empurrando daqui, vai empurrando dali e não vai mexendo. E vai fazendo dentro das rotinas do dia a dia, a correria do dia a dia, tu acaba trabalhando e acaba esquecendo, na realidade, essas coisas e vai deixando de lado. Então, o que eu acho que definir o problema, eu acho que é os problemas, eu acho que são os estágios mais importantes de um processo analítico para nós poder montar realmente uma nova estrutura, né? E ela começa assim pela organização. Eu sempre, porque muita gente, e a gente ouve, eu tenho falado isso muito em outras oportunidades, sobre odontologia digital. É um assunto da moda, era, pelo menos antes da crise, né? Era o assunto da moda, e provavelmente vai continuar sendo. Mas dentro dessa odontologia digital, o pilar básico que constrói a odontologia digital é o mais barato de todos os outros equipamentos que poderão ser agregados à odontologia digital, que seria um software de gerenciamento. É o mais barato que tem vários no mercado, né? Vários no mercado. Então, se a gente fosse fazer uma análise, tem muita gente que não tem. E nós temos, baseado numa falta disso, de muitos pontos cegos dentro da nossa estrutura, coisas que a gente não consegue ver, né? Baseado principalmente por não ter essa estrutura, essa infraestrutura de informações. Então tem gente que também tem um programa, tem um software, mas não alimenta. Não adianta ter o software e não alimentar. Ter um software só para fazer agenda e fazer cadastro, porra, né? Bobagem, né? Bobagem. Então eu acho o seguinte, que enquanto nós estamos hoje discutindo qual é o melhor scanner, qual é a melhor fresadora, qual é o melhor tomógrafo, né? Porra, nós temos que pensar que tem um monte de clínica ainda onde o prontuário é impreciso e manual. As radiografias analógicas. Existe uma
muitas falhas na documentação dos pacientes, né? E só aproveitando também, quando fala assim, odontologia digital, só vou fazer um parênteses aqui, quando fala qual é o melhor scanner, estamos falando hoje que existe uma mudança comportamental muito séria em relação à biossegurança. E eu só vou entrar num detalhe, nós não vamos discutir esse assunto não, mas hoje o Brasil ainda... Nós temos que discutir a biossegurança, por exemplo, de um scanner, que é a primeira etapa da odontologia digital. Eu não vou discutir a intermediária, onde os arquivos vão ser exportados, onde vai ficar no computador, onde vai trabalhar os programas que vão construir sorrisos, enceramento digital e mandar para o laboratório. Mas eu quero falar do antes e do depois. O antes, que seria o escaneamento, e o depois, que é dentro do laboratório, porque muitas desse fluxo digital ainda é feito dentro do laboratório com injeção. Não é direto para a fresadora. Então, muitos usam, não é todos, mas muitos usam isso. Então, os processos de biossegurança que tem que ser cuidados. No escaneamento, nós temos que debater muito esse assunto. Eu vejo muita deficiência na biossegurança dos scanners, muita para fazer a captura de imagens. Tem que ter as pessoas às vezes compram o scanner imaginando que já compraram um produto totalmente seguro. Seguro não, né? Porque ele está em contato direto com mucosas, está direto com situações críticas, não só semicríticas, mas com situações críticas. E aí isso é um processo. E o outro processo é dentro do laboratório. Dentro do laboratório também ainda existe uma falha imensa, deficiências muito grandes em relação a uma biossegurança eficaz. Se a gente fosse só pensar duas coisinhas, vamos pegar lá um núcleo metálico que foi feito no laboratório. O protético manda para o dentista. Tem laboratórios, eu sei disso, que já esterilizam lá, autoclavam esse núcleo metálico. Tem os que mandam dentro do modelinho de gesso, o dentista pega aquilo ali, dá uma borrifada de álcool 70, dá uma borrifada de ácido peracético, não é a mesma coisa que dá uma refrescada nos patógenos, né? Não tem nada mais do que isso. E aí o cara coloca daqui a pouco um pino desse sem fazer uma esterilização autoclave, porque chegou no dia, chegou na hora que o paciente está marcado, chegou o núcleo, ele vai lá e cimenta. Daqui a pouco passa meio ano, um ano, o cara está lá com uma lesão. Aí o cara pensa, mas cara, o canal não foi bem feito, o canal não foi utilizado todos os protocolos para que o canal fosse bem feito e tal. Não, foram. Provavelmente nós, protesistas, que estragamos. A mesma coisa vamos fazer em núcleo direto, que também é uma coisa que muita gente usa, tendo férulas, né? Mas todo mundo usa. Esses núcleos de fibra, eu acho que todos que eu conheço não vêm esterilizados. Todos. Tu também teria que passar autoclave. Não é um ácido ortofosfórico que vai resolver, não. Nós temos que passar em autoclave antes de fazer o condicionamento para preparar. E assim por diante. Então, nós temos muitas falhas que vão ser revistas nos comportamentos. Nós vamos falar em brocas. As brocas de alta rotação, a grande maioria delas não vem estéreo, e antes vinham. E então aconteceu um negócio bem interessante o ano passado, não vamos falar em marcas, né, claro, mas o ano passado, em janeiro do ano passado, nós constatamos que algumas brocas que vinham para nós, vinham, a própria auxiliar que cuida disso, disse, olha aqui, não está mais vindo esterilizado escrito. Eu disse, aí fomos procurar as que tinham no estoque, tudo escrito estéreo, mas as que estavam vindo novas, não. Mandamos um e-mail para a empresa. Olha, a gente está recebendo aqui assim. Aí disseram, não, a gente não fabrica mais esterilizadas só para alguns órgãos públicos que fazem exigência na licitação. O resto a gente tem mandado assim. Mas como? Não avisaram? Aí mandaram um e-mail bem assim. Olha, a gente fez um trabalho, um estudo, e 99% dos dentistas do Brasil abrem o invólucro, tiram a broca e esterilizam a broca. Aí eu disse assim, puxa vida, nós sempre prezamos pela biossegurança, sempre se dedicamos muito e nós estávamos errados. Mas então devolvemos o e-mail e perguntamos, vocês poderiam nos mandar esse estudo que para nós interessa, que a gente também promove aulas de biossegurança, etc e tal? Nunca retornaram esse e-mail. Então é um alerta para ver como essas coisas estão acontecendo aí fora. Bom, mas então voltando, isso só foi um parênteses, né, uma infraestrutura de informações. Eu, o ano passado, participei de um congresso médico, onde estavam presentes os maiores expoentes médicos, CEOs de grandes hospitais aí, Sírio-Libanês, Einstein, uma série de coisas aí, né? Foi muito legal. Eu queria ter um parâmetro para poder comparar como estava a odontologia perto deles. E não me surpreendeu, aliás, me surpreendeu por ver que os médicos, na área médica, tem um trabalho, um estudo deles, que 80% dos registros médicos, que significa os prontuários dos pacientes, não são estruturados. Então, o acesso à informação desses pacientes é manual e altamente demorado. Mas então não é só nós. Nós não temos esse trabalho no Brasil. Eu já insisti com algumas empresas para que conseguissem um trabalho de quantos profissionais da odontologia usam
um sistema de gerenciamento, um software de gerenciamento, onde ele tem a estrutura de informações bem alterada, aliás, bem assimilada. Não existe esse trabalho, mas eu acho que é menos do que 20%. Então é menos do que os médicos. Então, o que a gente tem nessa infraestrutura de informações que a gente deveria fazer e muito bem estruturado, né? Detalhes dos procedimentos com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Ô Celso, já estão questionando aí, só te interrompendo, o que é esse prontuário estruturado? Como que você Ótimo, tem... ótimo. Não sei se é o Serginho que está ali, eu não consigo ver bem, né? É ele mesmo. Tá bom, um abração pro Serginho ali. Um prontuário estruturado seria o seguinte: tem um prontuário onde os registros dos procedimentos fosse extremamente detalhado. Neste prontuário tivesse associado a ele, dentro de uma página praticamente batida junto, onde clica, aparece, onde estariam ali os exames radiográficos, os exames tomográficos, os laudos e as fotografias. E mais ainda a anamnese. Então, isso é um prontuário, eu já não diria nem que é um protocolo, um prontuário. Eu diria que é todo um sistema onde o paciente tem todos os dados com acesso mais fácil, com os detalhes, com as imagens, a rastreabilidade dos processos de biossegurança. Isso é outra coisa. Ali é colocado, todos os testes são digitalizados, todos os testes químicos, testes biológicos e a etiqueta com a numeração onde foi autoclavado, digitalizado, tudo na ficha do paciente. Então, Jolie, tu foi lá e fez a extração de um siso, né, há 10 anos atrás, e chega lá agora e diz assim, pô, olha só, eu tive um diagnóstico agora que eu sou portador do vírus da hepatite C. E eles me perguntaram se eu não tinha ido ao dentista, alguma coisa, né? Aí eu digo, Jolie, vamos procurar lá, quando foi feita a cirurgia da extração desse siso, eu vou te mostrar o número do pacote, vou te mostrar o teste que foi usado, tudo com o teu nome direitinho, anotado. Então, isso é ter acesso. Se eu não tenho esse programa de gerenciamento, como é que eu vou acessar esses dados? Manualmente, nem a pau. Não vou conseguir, né? Então, isso não sei se eu respondi para o Sérgio ali, mas isso seria a estrutura de nós termos todos os dados com fácil acesso, com muito mais qualidade, né? Então, hoje nós temos que ter um sistema que ofereça, além de uma visão geral, rapidez, tempo real para nos acessar. Isso é muito simples e é o mais barato do que tem dentro da nossa da odontologia digital. E além disso, dos dados estruturados, tá, nós teríamos muitas outras coisas que eles nos permitem. O programa te oferece coisas, né? Vários programas, hein? Eu não estou falando de uma marca, várias marcas de programa oferecem tudo. Mas tem situações que nós precisamos fazer, por exemplo, confirmação de horário. Essas coisas todas o computador pode fornecer e essas confirmações têm que ser feitas. Mas vem cá, confirmação de horário é uma coisa tão simples, né? Parece para quem trabalha com linha de frente, manda a secretária confirmar. Quanto isso importa? Eu queria dar um exemplo para todo mundo começar a raciocinar. Quanto importa fazer uma confirmação de horário efetivo? Todo mundo já sabe. O cara, se a gente telefonar para o paciente para confirmar o horário, ele não atende o telefone, mandou a mensagem, na hora ele lê. Tá? Tudo bem, mas só ele ler não basta. Só a gente vê, porque agora tem esse negócio que não aparece mais o risquinho azul de que o cara leu. Eu sempre acho que isso é uma sacanagem, aí eu tenho a impressão que isso aí é mais das mulheres que estão traindo maridos aí que não querem que leiam, né? Não é nada dos homens. Mas tudo bem. Então, não aparece, tu não sabe se o cara leu. Então, nós pedimos, se ele não quer telefonema, ele vai receber, mas ele tem que colocar confirmo. Porque senão não vamos saber. Mas quanto isso importa? Não importa. Pô, se o cara não vier, tudo bem. Todos nós, eu tenho certeza que quase todos nós aqui temos 3 horas a menos por semana de gente que não comparece. 3 horas. É pouco, hein? Tem muita gente que é muito mais. Mas vamos considerar 3 horas por semana, Jolie. E se nós vamos multiplicar isso pelas 52 semanas, nós estamos falando em 156 horas e meia. Aliás, 156 horas, desculpe. 156 horas. Se nós dividir por 8 horas, que é por um dia de trabalho, nós vamos chegar a 19 dias e meio. 19 dias e meio. 19 dias e meio praticamente é um mês, porque normalmente um mês é 20 dias úteis. Né? Há um mês de trabalho sem trabalhar.
Então, olha como é importante ter a confirmação de horário, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, hoje, com essa digitalização, que o cara fica lá mandando mensagem pelo WhatsApp, aí a secretária manda lá pro cara, olha, quero confirmar teu horário, aí o cara diz, mas não dá para mim, então, o meu horário é às 9, dá para mim chegar às 9h15, mas às 9h15 o teu horário está previsto para ser 1h30, já vai estar chegando outra pessoa. Ela fica, às vezes, 10, 15 minutos digitando ali, né? E eu sempre brinco, né? Então pega e faz aquele método do PPTL, pega essa porra do telefone e liga de uma vez e resolve, e para de digitar, cara, porque fica digitando para resolver uma merreca, resolve no telefone. Então isso importa. A outra coisa, se nós fosse pegar esse sistema de infraestrutura de informações, ele nos fornece tudo aquilo desde que seja bem alimentado. Isso é importante. Eu não vou entrar nos detalhes de como a gente faz a alimentação disso, mas é importante que a pessoa possa ter as revisões organizadas. Os pacientes têm que vir para a revisão, tem que vir para as revisões. Tu pode pedir o periodontista, o Jolie pediu 3 meses, o protesista pediu 8, a revisão está normal, o cara está vindo bem, então vamos fazer em 8 meses. Então, isso tem ali, chega a partir, por exemplo, do mês de agora, abril, tira-se o relatório e já começa a fazer a comunicação para quem tem que vir lá. Então, isso é importante porque a gente tem uma rodagem na clínica o tempo inteiro, porque o computador está alimentado, ele nos mostra quem tem que vir. E aí vai vir fazer uma profilaxia, até eu falei limpeza, né? Não falar mais em limpeza, isso é uma coisa muito, muito ruim, até para o próprio paciente, o cara quer fazer uma limpeza, né? Então, não, nós falamos em profilaxia. E dentro da clínica, a nossa filosofia não é só falar em profilaxia, a gente fala profilaxia investigativa, porque ela nos serve para ter parâmetros de como esse cara estava, de como ele está indo fazer controle de endo, controle de prótese, né? E controle periodontal, evidentemente, mas investigar. Então também não é botar o recém-formado, o cara que não tem experiência nenhuma, não, esse cara entrou, ele vai começar a fazer as profilaxias. Pô, é furada. O cara tem que ser bom para fazer ali, para trabalhar ali, né? Então eu acho que isso faz rodar a clínica. O cara que pensa assim, não, mas isso aí não, financeiramente não é bom, é muito bom financeiramente. Aliás, Jolie, eu acho que tu é um cara, a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? E tu já tem falado isso também há muito tempo. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo, acho que todo mundo tem que falar isso, insistir mais em atenção primária. O Brasil é um dos países que se valoriza mais quem reabilita ou quem faz estética do que quem previne. E é aí que está o nosso ganha-pão. Se a gente tiver uma carteira de clientes para fazer profilaxia, é o que eu queria fazer. 6 profilaxias por dia, 3 de manhã e 3 da tarde. Acabou. E o teu custo? Lá embaixo, né? Lá embaixo. Então, o que acontece muitas vezes, Jolie? Tá num congresso ali, tá um grupo reunido ali, aí o cara, o que tu faz? Jolie, eu sou da cirurgia, e o outro cara fala, não, eu sou reabilitador, eu sou protesista, eu só trabalho com estética, a harmonização, e tu aí, ó, o cara bem baixinho, faz profilaxia, bem baixinho, com vergonha, né? Então eu tenho insistido com todo mundo, dentista não tem que ter vergonha de fazer profilaxia, pelo contrário, tá trabalhando em prevenção. Então quanto mais a gente puder falar em prevenção, espetáculo, nós estamos trabalhando na melhor área, atenção primária, eu acho que isso que é importante. Então, diante disso, Celso, assim, sintetizando essa conversa, né, nesse momento que a gente vive, eu entendo que a gente tem mais tempo, como se a gente estivesse tirando as coisas do closet, né, que a gente não tira normalmente, e começar a raciocinar, né, o que pode ser doado, o que dá para ser aproveitado, o que já não se usa mais, o que está fora do contexto atual, o que a gente precisa comprar para quando a coisa voltar a funcionar. Porque, na verdade, quando a gente fala nesse gerenciamento com software, é chovendo molhado, né, em relação aos benefícios e a importância disso nesse contexto do funcionamento da clínica, né? Mas especificamente nesse momento que a gente vive, você vê alguma, né, digamos, estratégia extra, alguma vantagem extra em relação a esses recursos para voltar depois acelerado com força total lá na frente? Não, com certeza, é isso que eu estava falando, porque no dia a dia tu acaba anotando do jeito que tu sempre anotou, escreve do jeito que tu sempre escreveu os procedimentos, não detalha, não dá a alimentação necessária para que isso funcione. Então, provavelmente, tu deveria fazer isso independente da crise. Então, dependente dessa parada. Então, aproveitar essa parada para buscar, para dar uma olhada, porque uma das coisas importantes disso é o acesso remoto, tá?
quando eu falo em tempo real, que eu falei antes, tem que ter acesso remoto, você tem que chegar de casa e poder acessar. Então, se o dentista está em casa hoje, tem esse programa, ele vai entrar remotamente e vai começar a olhar, vai começar a dar uma analisada de como está sendo o detalhamento dos nossos procedimentos, como está o arquivo de fotos, de radiografia, tudo junto, né, com fácil acesso. Nossas anamneses estão boas e tal, não sei se a gente vai conseguir chegar em primeiras consultas, onde a anamnese talvez seja o fundamento principal. Eu acho que essa é a primeira parte. A primeira parte do tema de casa é nós reavaliar a nossa infraestrutura de informações. Seria a primeira parte. Então, a gente entrou para que as pessoas pensem sobre isso e agora. Avaliar, né? A infraestrutura de informações. Exatamente, porque aí vai ter, tu vai ter muitos dados para colher. Eu quero saber qual é a faixa etária que eu atendo mais. Pô, tu vai ver lá, você vai falar para mim, vai estar todo mundo na faixa de 50 para cima. Né? Sendo querido, né? Porque deveria ser mais de 60 provavelmente, né? Então, esse pessoal, e o que eu vou fazer para incrementar uma faixa etária mais nova, né? Então, essas estratégias tem que começar a pensar, senão eu vou me esgotar junto com meus pacientes, nós vamos morrer tudo junto, acabou a clínica, né? Isso é uma coisa. Aí eu posso avaliar número de incremento de novos pacientes ao ano, não faz ao mês. Então não adianta o cara, mas o meu número de incremento é 100 por mês. Porra, 100 por mês, quantos fecham? Então, é melhor tu ter um crescimento linear do que exponencial. O linear é o cara que vai vir já referendado, né, já te conhece, já sabe alguma coisa, é muito mais fácil trabalhar. Então, a primeira parte seria essa. Nós vamos tentar trabalhar em 3 partes aí, pelo menos, né, Jolie? Sim. A primeira parte seria essa. Muito bom. E diante das perguntas que estão aparecendo, Celso, tem uma aí que se tornou repetitiva em relação à sua sugestão comercial de software de gerenciamento. Você sente à vontade para falar? Nós estamos em casa aqui. O que você tem usado? Né? Não, eu vou dizer o que eu uso. Porque eu não ganho absolutamente nada. A única coisa que eu ganhei foi a amizade de um cara que trabalhava no Easy e hoje não trabalha mais. Né? Eu uso o Easy desde 95. E para trocar o Easy é muito difícil, porque a migração de dados de qualquer programa é complicado. Né? Mas foi bom porque aí eu conheci o magrão lá, o Rogério, né? E esse cara... gente boa. Gente boa, a gente usa também. E ele desenvolveu planilhas que conversam com o programa do Easy, que são ferramentas de avaliação, para tu entender melhor a tua clínica. Você começa a enxergar com outros olhos a movimentação da clínica, né? Então, baseado nessas planilhas que ele desenvolveu. Então, eu acho que isso foi muito bom, né, ter ele do nosso lado. E então nós usamos o Easy, tá? É o programa que a gente usa, se dá bem, tem muitos recursos, né? E com certeza tende a se desenvolver cada vez mais, mas o importante é a gente até subutilize, né? E tanto exatamente, tanto recurso. E mais ainda isso que o Rogério faz, que nos dá planilhas para avaliar melhor ainda. Muito bom. Então vamos direcionar aí para o segundo capítulo, que eu acho uma conversa muito importante. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando está inquieto em relação a isso. Qual, digamos, o modelo de comunicação que a gente deve adotar nesse momento, né? Considerando tudo que a gente está vivendo, né? Como que a gente deve se comunicar com o nosso paciente, né? De uma maneira que não gere explicitamente interesse comercial. Perfeito. Está todo mundo fragilizado em função de todos os fatores, né, que a gente tem acompanhado. Como que você avalia essa possibilidade de comunicação de uma forma elegante e efetiva? Perfeito, Jolie. É isso que você falasse aí, todo mundo está vivendo um momento de fragilidade, é uma fragilidade dos nossos pacientes, de todo mundo, né? Dos nossos pacientes, nossos clientes, nosso fornecedor, nossa equipe, todo mundo está frágil nessa história. Então, como esse processo de comunicação, muitos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que a maioria já fazia anteriormente, de uma forma elegante. E essa forma elegante tem que ser mantida. De forma alguma, nós podemos agora explicitar qualquer atitude comercial. Me perdoa, como nós estamos em casa aqui, só está falando eu e tu, né? Ninguém está ouvindo. Então, nós podemos falar. Amigos.
Só amigos. Então, eu não, sinceramente, é a minha opinião, não me agridam aí por isso, mas eu não acredito que seja um momento de nós tentar vender produtos ou antecipar a receita. Vamos já, eu vejo algumas postagens, vamos fazer o seguinte, vamos antecipar a receita, vamos já vender tratamento lá na frente, revisões, e o cara antecipa. Olha, se tu está totalmente desesperado, faça isso. Caso contrário, é uma falta de lucidez total. Neste momento, tiro no pé, né? Uma falta de lucidez, querer agora tá vendendo coisas para os nossos pacientes, né? Puxa vida. Então, eu acho que deveria ser repensado isso. Mas uma comunicação elegante, porque se eles estão frágeis, nós estamos frágeis, eles também estão. Agora, se a gente sempre teve alguma forma de comunicação, é interessante que agora a gente se mantenha presente. E é isso que nós estamos fazendo. Nós, num primeiro momento, o que nós fizemos? Na primeira semana, nós pegamos os pacientes de 60 para mais. Por negócio do grupo de risco, aquela história toda, o cara estava mais frágil do que os outros. Mais frágil. Hoje já está se vendo que existem outras idades que estão tendo também, estão sendo prejudicadas, estão sendo contagiadas, né? Então, nós mandamos primeiro para eles. Num segundo momento, nós começamos a mandar, por exemplo, essa semana, começamos a mandar para pacientes no geral, né? Aproveitando a Páscoa. Mas nada de parte comercial. Eu até eu coloquei aqui na tela para vocês, para ver a coisa tão simples. Eu vou mostrar a nossa mensagem, a mensagem que nós estamos mandando. E nesses dias dessa semana, a gente está muito feliz que está recebendo 80% estão respondendo das mensagens que estão indo. E são milhares, né? Nós botamos assim, sempre estivemos próximos, muito mais do que uma simples relação dentista-paciente. Agora, temporariamente afastados, queremos transmitir a nossa solidariedade. Esperamos sim saúde e equilíbrio nesses tempos difíceis. Acreditamos que tudo vai passar e em breve poderemos dividir um abraço novamente. Feliz Páscoa. Essa é uma mensagem simples. Qualquer um manda. Uma foto sua de coelhinho junto. Não, mas nós estamos... importante que tu colocou uma coisa aqui, tem que ter nome. Não dá para botar clínica Hort, implante pério. Não, quem está mandando? Na realidade, quem está mandando? Quem tem mais proximidade com os nossos pacientes? Não é eu, não é a Liz, não é a Midori, não é a Helena, não. É a FIFA. Então, quem está mandando a mensagem é assinada, está mandando pela FIFA. Então, isso eu acho importante. E muitas vezes tem a outra parte da comunicação que tem que ser feita agora. Essa aí é a solidariedade. Agora, quantos pacientes ficaram, que as clínicas acabaram, como eu disse, não teve pré-temporada, não teve treino, nós tivemos que fechar? A FIFA aí. Então, quantas pessoas tiveram que simplesmente interromper um tratamento? O Jolie estava no meio do tratamento e teve que parar. Aí a gente avisou, olha, nós estamos parando e quando voltar a gente volta a avisar. Será que é assim? Só um pouquinho, a gente não sabe quando vai voltar, então não custa nós continuarmos do lado apoiando esse cara. Jolie, nós paramos lá atrás. Hoje nós temos que te ligar. Jolie, como é que tu tá? Aí já não é mais nem mensagem, telefonema, né? Se for possível, se o cara aceitar, né? O cara aceitar, nós vamos fazer até vídeo. Para saber como é que essa pessoa tá. Escuta, como é que tu tá? Tá tudo bem? Olha, teu tratamento não tá te dando nenhum desconforto, porque a gente tá tendo urgência. Então, estamos lá. Se tá com desconforto, vem, nós vamos te atender, meu amigo. Então, esse tipo de contato está sendo feito. Nós não podemos ficar separados totalmente desse cara. Mas para quem sempre se comunicou, é mais fácil. O cara que nunca se comunicou, ele só postava, aí já talvez fique um pouquinho difícil. Só tem uma coisa, essa comunicação não é só com o paciente, hein? Essa comunicação tem que ser feita com a nossa equipe que está em casa também. Nós mantivemos como rotina nossas reuniões, hoje utilizando o Zoom para poder conversar com o pessoal. Nós precisamos falar com as pessoas. Essas pessoas também estão angustiadas, estão ansiosas, não sabem o que vai acontecer. Sim, nós temos que tranquilizar a gente. Com a manutenção do emprego. Exatamente. Nós estamos do lado de vocês, nós estamos dando privilégio total para o caixa, mas para manter essas pessoas conosco. Nós queremos que as pessoas continuem, né? E isso, então, é hora de acalmar, né? É um momento de animar essas pessoas também, né? Então, não concordo com esse negócio que eu falei antes, ligar para antecipar a receita, tentar vender coisa, pelo amor de Deus. Agora, se o paciente te liga e quer renegociar, escuta, eu te dei aí 10 cheques, não tem que dar para tu segurar os cheques agora, o que tu vai dizer? Claro que sim. Não tem como. É lógico que nós temos que renegociar. Tá? Então eu acho que o momento da comunicação é um momento diferente. E se nós transportar essa comunicação agora para a mídia social, pensa diferente, meu amigo.
Saia daquela mesmice de ficar postando coisa ali que não te leva a lugar nenhum, né? Tá tudo muito parecido hoje nas redes sociais. Tudo muito previsível, gente. Todo mundo bota a mesma coisa. Então quem pensa diferente está se sobressaindo. Tem uma rede social hoje bem colocada, não tem como não ter curadoria, meu amigo. Então não adianta entregar só para a agência fazer. Desculpe se tiver alguém aí, mas eu quero que vocês entendam. Eu prefiro que a agência treine a pessoa que está na clínica. E ela vai dar a tua cara, ela vai dar a tua filosofia, ela vai mostrar a personalidade da clínica, ela vai dar voz para a clínica. E vai ser vocês mesmos, né? Isso é importante, que eu vejo às vezes pessoas postando que não são elas mesmas. Elas são umas pessoas na rede e outras pessoas no particular. Né? Eu tenho umas amigas que quando postam, às vezes, amigas, elas postam, aí mostram uma foto ao acordar. Olha só como eu estou, toda despenteada, sem maquiagem. Tu vai olhar bem mesmo, tá maquiada, fez um penteadinho pro lado. Mulher nunca vai mostrar uma foto quando ela não estiver bem, né? Não tem cabelo. Nossa, não, né? Como é que eu vou dizer pra te pentear o teu topete? Agora eu tô bonitinho, pô. Para, Jolie, não tem chance. Então, a gente está se tornando mais virtual do que real, né? Então, e também tem muita gente na rede social se passando por moderninho, por antenado, por cool, né, para falar uma palavra mais bonita, da hora, animal e tal. Mas numa rápida análise, nas postagens, nós vamos ver que os caras são homens das cavernas maquiados, pelo tipo de postagem que estão botando, uma coisa antiquada. Então, rede social não é diálogo. Aliás, é diálogo, não é monólogo, né? Nós temos que, se a gente conseguir fazer na rede social, sensibilizar as pessoas, é essa a função melhor, e mostrar uma realidade, né? O cara acha que curtida e comentário é resultado concreto. Ele é apenas indicadores primários. Não te leva a nada. Então não é só isso. Tem outras coisas mais. Agora, se nós vamos falar em mídia espontânea, puta que legal, né? O Jolie esteve aqui na clínica, o Jolie pega e sai falando da clínica. Agora, Jolie, eu não quero que tu fale dentro da clínica, viu? Dentro da minha clínica, dentro da minha sala clínica, dentro do meu ambiente, tu dá uma declaração, não é mídia espontânea. Não é mídia espontânea, é mídia induzida. Eu sou esclarecido, eu entendo isso, e todas as pessoas esclarecidas entendem isso. Mídia espontânea é tu sair daí, chegar em casa e lembrar, puta merda, os caras me atenderam bem, eu vou dar uma declaração aqui, pô, o Celso foi super legal, atendeu bem, bacana. Aí é mídia espontânea. Agora, a mídia dentro da clínica é mídia induzida, estimulada. Ô, Jolie, dá uma declaração aí. Sem dúvida. Caralho, Bom, se a gente levar a conversa para esse lado, vai longe. Você sabe das minhas convicções, das minhas opiniões. Eu sei. Mas só um parênteses, né, diante do que é o nosso segmento de atuação, que eu acho que é bem parecido em relação aos cursos, né, ao ensino. Eu faço, né, as suas palavras minhas, né? Porque eu vejo também hoje, né, uma apelação muito grande em relação a pensar nessa captação futura de alunos, de cursos lá para frente, com estratégias, né, vazias, né, até desleais, na minha opinião, quando nesse momento todo mundo devia, né, abastecer os alunos, fidelizar os alunos com informações, né, acalmá-los em relação à continuação dos projetos, né, flexibilizando de alguma forma. Diante do que você está falando, né? A humanização, né? Diante de um momento absolutamente atípico, né? E claro que o paciente vai valorizar isso. A FIFA acabou de dizer que o feedback tem sido maravilhoso, né? E não poderia ser diferente, né? E o paciente, como do paciente, vamos falar pro próprio aluno do curso. Não adianta eu também pegar o aluno do curso e no curso pedir o depoimento dele. É claro que ele não vai falar mal, né? Senão eu vou cortar, não vou nem votar. Agora, no momento que ele faz o depoimento, que ele saiu do curso, e lá ele faz o depoimento fora, pô, aí o depoimento se torna prova social, Ele elevou o nível, porque ele fez por espontaneamente. E todo mundo percebe um depoimento de alguém falando estimulado, ou aquele que vai para casa e espontaneamente passa às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana, e o cara pega e posta alguma coisa. Aí tu vê que é completamente diferente, né? Aí é completamente diferente, aí é prova social, muda o quadro. E a outra coisa, né, Jolie, nessas comunicações, muitas vezes agora tem muita gente ainda perdido, que tu não sabe para quem é que ele tá postando. Ele está postando para o cliente ou para colega? Porque dependendo da postagem, tu tem que ter parâmetro. Eu quero postar para cursos. Bom, então eu vou colocar casos de curso. Agora, eu colocar casos de curso e querer que o meu cliente veja, pô, não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido. Então, a clínica ter voz é importante, mas tu não pode te tornar over, meu amigo. Minha opinião. Celso é antiquado pra cacete. Tudo bem, mas eu acho que overdose de postagem
meu amigo, não funciona. Não funciona. Eu ainda acho, eu sou do tempo da escassez. Então, a escassez seria assim, ó, eu ter planejamento para postagem. Odontologia não é um troço tão atrativo, eu sempre falo isso, porra, é a maravilha a odontologia. O meu paciente acorda de manhã pensando assim, o que será que o meu dentista vai postar hoje? Claro que não, porra. Tanto ficar todo dia colocando, fala marketing de conteúdo, eu acho interessante, agora todo dia botar conteúdo para o meu paciente ler, não vai ler, porra, não vai ler. Porque, na verdade, nós temos uma outra pandemia, né, que é a pandemia de informações. Né? Exatamente. E em todos os sentidos, né, de muita coisa boa e muita coisa duvidosa. Né? É verdade. E esse posicionamento de cada um, né, é dependente do livre-arbítrio, né? Exato. Onde vamos navegar e para onde queremos ir, né? Sem dúvida. E dentro dessa comunicação ainda, agora já pensando, porque agora eu estou também falando da comunicação para a pessoa pensar, né? Eu quero que todo mundo pense, reflita, não, tá certa a nossa, beleza, o Celso está errado, tá perfeito, concordo, eu estou flexível, não tô, tá, mas agora eu também tenho que ver como está essa minha comunicação no geral, não só durante a crise. Aí é que o tema de casa não é só para a crise, é o que nós fazíamos antes para ver se é o que nós vamos fazer depois. Tá? O durante está estabelecido, todo mundo já sabe como mais ou menos vai chegar, mas nós temos que saber o que nós fazíamos antes e como que nós vamos fazer depois. Nós fazíamos pós-operatório, nós surpreendíamos os nossos pacientes para ligar, para perguntar como é que ele estava. Porra, isso eu acho que é essencial. Quem de nós, quem tem os pais mais velhos em casa, um pai doente, uma mãe doente, quantas vezes o médico liga para saber como é que está o teu pai, como é que está a tua mãe? E se ele ligar, porra, os filhos vão ficar felizes da vida. Olha que bacana esse médico, está ligando. E por que nós não agimos assim? Então, no pós-operatório, isso faz parte do nosso protocolo de comunicação. Nós temos sempre feito isso faz parte do nosso protocolo. Então, acho que isso é importante que aconteça. O momento exige prontidão também, hein? Pelo amor de Deus, não é só se comunicar. O cara ligou, gente, vamos atender. Deixa um telefone de comunicação, vamos atender, vamos resolver o problema do cara. Tanto se fala, né, Jolie, eu não sei nem como é que está o nosso tempo aí. Bom, se tu cuida para mim aí. Tá? Hoje se falava tanto na parte da experiência, né, eu acho também bacana a experiência, mas tem algumas coisas que são importantes que sejam ditas nessa parte da comunicação que vem de fora. O que o cara vem antes? Antes, como é que ele chegou lá no implante pé? Como é que ele chegou na clínica Orch? Como é que ele chegou lá na clínica dos colegas aí que estão chegando? Tá? Então, eu cheguei, eu vi através de um site, através de uma referência, então eu vou para lá cheio de expectativa. Beleza. Então, quando eu chego no lugar, isso vem de fora para dentro. Quando eu chego no lugar, eu tenho a realidade. Muitas vezes a realidade pode baixar e às vezes pode superar a minha expectativa. Essa é a realidade. Aí eu causo a terceira coisa, que é impacto. O impacto é o que acontece durante, não é o resultado. O resultado faz parte, é obrigação nossa. Sim. Mas aí o impacto, o que acontece no impacto? O impacto é o que eu causo no entorno do meu atendimento. Como é que o entorno, precisa tomar, eu preciso dar café, sorvete, não preciso dar nada disso. Eu ter tempo para ouvir esse cara, eu ter tempo para atender esse cara, eu participar da chegada e principalmente da saída. E não na saída me despedir dele na cadeira e dizer assim, agora eu vou pro outro lado, ali que eu tenho que atender outra pessoa. E dou tchauzinho para ele de babeiro, às vezes, bochechando. Eu aproveito a hora que ele faz o enxágue final, que a Maria Luísa não me ouça aí, né? Porque a Maria Luísa que trata muito bem dessas coisas aí, teve uma live dela, acho que foi ontem, espetacular, Maria Luísa Oliveira, indico para todo mundo, a referência que nós temos em manutenção de restaurações, dentifrício, essas coisas. Então, o cara aproveita que o cara está fazendo um enxágue e dá tchau. E aí, o paciente já cospe ligeiro porque ele queria fazer uma pergunta. Ele faz para quem? Para auxiliar, porque o dentista está super ocupado. Então, esse impacto ele pode ser causado simplesmente mudando o parâmetro, mudando o paradigma, nós temos tempo para te ouvir. Tendo um impacto legal, esse cara vai gerar o que lá fora? Influência. O que é influência? Ele vai falar de ti. E tinha um trabalho muito antigo, que eu achava que eu era muito velho nesse negócio, né? E aí, o que acontecia? No ano passado, aí já foi um evento de tecnologia que eu fui assistir, e teve uma palestrante que mostrou o mesmo trabalho, que diz o seguinte: se o cara, se fosse feito uma pesquisa de satisfação, não na hora, que não resolve nada, mas depois por e-mail, e ele te desse nota 5 e 6, ele não estava satisfeito e falava mal de ti.
Se ele te desse nota 7, 8, ele estava satisfeito, mas não te indicava. Agora, ele só te daria 9, 10, aí ele ia falar bem de ti. Então ele sai de lá e gera uma influência positiva. Ele vê, te encontra lá, Jolie, tem que ir lá, olha, eu vim de dentista agora, tem que ir lá naquela clínica. Porque nós causamos impacto nele. Essa é a mudança. Nós temos o antes, que é a expectativa, a realidade na chegada, o impacto no durante e a influência na saída. Eu acho que isso é uma coisa importante. É a mesma coisa, Jolie, eu sei que tu está acostumado, não é que nem nós, pobres mortais. Por exemplo, o cara viajar de econômica e viajar de executiva, tu nem conhece econômica, tu devia conhecer um dia para valorizar a executiva que tu viaja, tu entende? Porque o cara que viaja uma vez na executiva, ele sempre quer voltar para a executiva. Porque ele vai voltar para a econômica, mas o objeto de desejo continua lá, porque ele teve um impacto violento. Não é só ter uma cadeira reclinável, é todo um outro componente. Então, antes era atendimento, depois virou acolhimento, passou para a experiência e hoje é atenção. E a atenção, ela se prolonga para depois dos atendimentos. É uma coisa após os atendimentos. Como eu faço a minha estratégia de atenção? Isso é o que muda, né? Então, hoje a comunicação, graças a Deus para nós, né, a nossa comunicação ainda não vai ter teleodontologia. Telemedicina, sim, acho que é importante. Porque muito médico faz consulta hoje sem tocar no paciente. Eu sempre dizia, já parei de dizer porque eu acho bobagem, mas eu dizia, desconfia do médico que não toca em ti. O cara que fica atrás no computador, te dá bom dia, boa tarde, pode sentar, te pergunta algumas coisas, faz a prescrição, pede exame, acabou. Né? Acabou. O cara não toca, não bota a mão em ti. Mas já está tão normal, isso que eu já até cansei de falar isso, já nem falo mais, porque eu já vi que isso já morreu. Mas nós... Softwares para isso, entendeu? Não precisa nem do médico. Então telemedicina, mas eu acho que a telemedicina é bom, concordo, acho que vai ser muito bom, vai alcançar muitos lugares que eram inatingíveis, muitas pessoas, vai baratear o negócio, vai dar a atenção primária poderá ser feita a partir daí, né? Mas na odontologia não. Nós no máximo que podemos fazer é orientar, acalmar e, de novo, usando software com acesso remoto para mim entender o que esse cara está relatando. Porque esse cara está dizendo que quebrou um dente, eu preciso ver. Aí eu entro na página dele, vejo se ele tem na radiografia, se tem endo feita, o que tinha lá dentro, o que quebrou, ele está com algum desconforto, eu posso orientar ele. Mas não vai ter teleentrega na nossa área. Com certeza. E, Celso, aproveitando... essa questão que você disse, né, de fortalecimento da equipe, considerando que muitas vezes são os auxiliares que vão estar mais próximos ao paciente, como que você está entendendo nesse momento essa questão de performance da equipe, né, para a retomada, né, para estarmos com um time preparado, forte, para dar conta do recado? Vai implicar em manutenção do time que a gente tem, né? Ou precisaremos alterar a escalação aí, mexer de alguma forma? Essa seria outra parte do tema de casa, que eu acho que as pessoas deveriam sim ter uma preocupação muito grande nesse momento em avaliar. Agora eu estou em casa, eu estou parado, a minha produção é zero, né? Tá todo mundo, não adianta ficar chorando por causa dos números, que tu não tem como mexer nisso agora. Então vamos pensar um pouquinho na nossa equipe. Será que eu tenho que fazer o seguinte exercício? Eu vou inaugurar a clínica quando terminar essa crise. Eu vou reinaugurar. Nessa reinauguração... Reinaugurar a clínica. Reinaugurar a clínica, porque vai ter que mudar muita coisa. Né? E nessa reinauguração, é esse time mesmo que vai jogar lá? É essas mesmas pessoas que eu quero reinaugurar? Eu me sinto seguro com elas, confortável com elas? É um time de qualidade? É hora de ver. Por quê? Tem muitas demissões acontecendo? Sim. Cuidem para não demitir pessoas que são importantes para ter que formar depois outras lá na frente, né? Simplesmente pelo desespero, né, da falta de caixa. Mas agora é a hora de avaliar o meu time. Meu time tá bom? É esse time que eu quero mesmo. Esse é o time dos sonhos. Dream Team. É esse que eu quero. Pô, tá legal? Então vamos nesse. Mas não é. Então, deixa eu acertar, eu vou precisar disso. Então é uma hora de avaliar muito bem a minha equipe, se essa é a equipe que eu penso. Não tem essa de... O time ninguém joga mais pelo nome, né? Só pelo nome não. O cara precisa ter dedicação e tem que estar dando o melhor sempre. Não dá para se esconder mais no jogo. As equipes estão enxutas, né, Jolie? Vocês trabalham com uma equipe enxuta. Vocês trabalham com uma equipe enxuta. Hoje falava com os Marcelos, o Alterioral trabalha hoje com uma equipe enxuta, o Kina trabalha com uma equipe enxuta, o Cláudio Pinho trabalha com uma equipe enxuta, o Mário Grossman, toda essa turma que eu conheço aí, tudo com equipe enxuta. Ninguém mais está
Com equipe grande, não adianta, não tem nem como manter, né? Então, a equipe está enxuta, puxa, então tem que dar o melhor, né? Agora, que equipe que eu tenho? É uma equipe obediente? Não quero equipe obediente. Eu não quero equipe resignada, eu não quero equipe engessada, que só faz o que eu peço. Não é isso, pô. Nós temos que ter gente para nos confrontar hoje. E nós temos que estimular essas pessoas, não só a serem criticadas, mas elas nos criticarem também. Claro que se mantendo respeito, mantendo um alto nível na conversação, com elegância, mas elas têm que nos criticar, quem é que enxerga muitas vezes o dia a dia, mais do que nós, que acabamos fazendo imersão dentro de sala clínica, sem ver o que está rolando por dentro da nossa clínica. Então essas pessoas podem nos trazer, nos ajudar. Então eu quero sim gente que não seja resignada, eu quero ter gente resiliente, então eu quero ver quem se omite, quem só faz o que eu peço. Porque mediocridade, meu amigo, é só fazer o que é pedido, jamais alguma coisa além. Então, entregar mais já muda o parâmetro. Será que a minha equipe só entrega o que é pedido? Ou ela entrega mais do que é pedido? Então, essas análises têm que ser feitas agora, porque eu tenho chance de mudar. E se eu tiver que enxugar, se eu está sobrando, então eu vou ver quem realmente não pode continuar conosco. Quem é? Então, tem que ser a pessoa, obediência não é o que resolve no dia a dia, tem que ser inconformado. As pessoas têm que estar inconformadas para te questionar o tempo inteiro. Eu fico pasmo às vezes quando eu vejo que as pessoas ensinam a linha de frente a ter um roteiro pronto. Atender o telefone, tu tem que dizer isso. Caramba, mas é isso que nós queremos? Não, eu quero ligar. Eu quero ligar para um lugar que não diga a mesma coisa. Às vezes eu quero interromper porque ela fica me dizendo a mesma coisa. A gente faz isso. Não é isso, cara. Eu quero que alguém fale como eu falo. Eu quero que quando tu liga, a minha linha de frente fale da forma como tu te expressa, como tu te comunica. Eu preciso entender isso. Aí eu tenho uma linha de frente boa, né? Então o roteiro pronto, é alguma coisa que a gente tem que embalsamar para não entrar em decomposição. Não dá para. Então, inclusive, as pessoas estão com pressa. Quando eu ligo para o implante pele, eu quero que a cara solucione logo. E não que ela fique lá elaborando todo um script que foi montado para ela, para que ela fizesse sempre da mesma coisa. Gente, se eu pudesse dar uma sugestão para todo mundo, eu diria assim: se preocupe muito com a linha de frente. A linha de frente eu considero no mesmo nível dos melhores profissionais da clínica. É quem encaminha soluções, é quem faz muitas vezes o approach, a aproximação com esses pacientes quando a gente está em imersão em sala clínica. Um exemplo muito bacana de ver, porque a briga das linhas de frente, né? Agora não é o momento, mas quem fez um trabalho muito bacana para reter linha de frente talentosa era a rede Four Seasons dos hotéis. Eles sempre focaram a linha de frente, que é um lugar que a gente analisa sempre, né? Bom, tu é acostumado sempre para lá, né, Jolito? Ritz ou Four Seasons? Não sei. Então, de primeira classe. Executivo também faz muito tempo que eu não viajo, mas só primeira classe. Exatamente. Então, aonde tem maior turnover, onde as pessoas mais giram é nas linhas de frente. E isso nas clínicas também, mas na rede hoteleira essa não é uma preocupação, e a Four Seasons fez um trabalho, uma estratégia para manter os talentos da linha de frente, porque eles sabiam que ali, então, tu ligar para um lugar e ter uma pessoa sensível do outro lado, que te ouça, que te escute e consiga encaminhar soluções, e não seja uma pessoa só para anotar recado, que bacana, né? Então, agora eu ficar lá, tu tá com pressa, tu quer resolver, e eu tô lá dando todas as dicas que eu tenho que dar, porque me ensinaram que eu tenho que falar isso pro meu paciente. Dá vontade de dizer algumas coisas bem interessantes, né, para resolver. Então hoje a análise da equipe, aproveitem o tempo que nós estamos em casa e analisem a equipe. Nós temos problemas? Temos? Claro que vamos ter problema. Nós temos problema pessoas que estão com vocês ou conosco há muito tempo. Pessoas há muito tempo lá dentro, pessoas que não estão acompanhando a evolução, não estão acompanhando o ritmo alucinante de mudanças e estão com muita dificuldade de lidar com novas tecnologias. Tem que ser avaliado. É isso que nós queremos? Fala. Deixa eu te interromper um pouquinho aí, nosso tempo de live vai cair. Aí, Jolie, deu certo. Beleza. Bom, então nós estamos falando ali só sobre as pessoas que estão há muito tempo com a gente, né? E
não estão acompanhando essa evolução, estão com dificuldade com as novas tecnologias, então também nós temos que avaliar. E essa é a análise que nós podemos fazer em casa, faz parte do tema de casa profundamente agora. Tá vendo? Nós passamos em 3 pontos, passamos no ponto da organização e infraestruturas de informações, passamos pela comunicação e agora nós estamos avaliando a equipe, né? Eu vou dar uma sugestão, muitas talvez tenham alguma certa vamos dizer assim, relutância em aceitar. Mas como é que eu ensino mais fácil a minha auxiliar a entender os processos? Porque ela pode ter a formação dela, não importa. Mas como é que eu ensino? A gente está usando esse tipo de trabalho já tem próximo a 4 anos, onde a gente está dizendo o seguinte: quem anota no prontuário sob a supervisão do dentista é auxiliar. Porra, mas auxiliar, mesmo quando ela chega nova, porque ela te vê, vamos lá, fazendo uma Razub e ela não está entendendo, porque numa tu fez uma Razub, teve que fazer mais vezes, repetir o porquê dessas coisas. Então, quando elas anotam no prontuário, ela vai colocar paciente com doença periodontal, vai precisar disso, vai ter que voltar. Ela sabe, quem não tem doença periodontal não precisa voltar rapidamente. Quem tem vai ter que voltar mais rápido. A mesma coisa na próxima. Por que ele usou agora tal adesivo? Por que ele usou tal condicionamento? Ela anota e te pergunta e tu supervisiona. O aprendizado é muito mais rápido. A gente tem que ter paciência para ensinar. Mas elas aprendem muito mais rapidamente no momento que elas começam a anotar. Elas compreendem o porquê. É a mesma coisa para ensinar alguém a trabalhar numa sala de esterilização, em uma semana tu ensina, até menos. Mas ela sabe por quê? Ela sabe qual é o que poderia gerar de contaminação, qual é o vírus que fica vivo mais tempo. Nós estamos discutindo hoje o Covid-19, mas nós temos que saber que um vírus da hepatite B ou da hepatite C pode durar 7 dias numa superfície seca, né? Então, no momento que as auxiliares começam a anotar dentro do prontuário e te perguntarem, e os dentistas são treinados para responder, não pode fugir. Ela está anotando, ela vai vir te perguntar o tempo inteiro, até ela dominar esse processo. Isso leva muito tempo, mas ela aprende muito mais rapidamente e entende como é que é o fluxo de trabalho, por que usou isso, por que usou aquilo. Então a gente trabalha muito com isso nos prontuários. Eu acho que nesse esquema das pessoas, a gestão de pessoas é das coisas mais fascinantes que tem. É desafiador. Todos os dias aparece uma coisa nova. Eu gosto muito dessa área de gestão de pessoas. É uma área que eu tenho assim, um carinho muito grande de lidar. Eu me envolvo com as pessoas. Nossa hierarquia é totalmente horizontal. Nós temos reuniões semanais há só 24 anos, desde 96. Um café da manhã na clínica, a clínica paga esse café da manhã. Nós temos lá onde as pessoas ficam sabendo de tudo que está acontecendo. É comunicado tudo, ninguém sonha sozinho. A clínica sonha com todo mundo. Então todo mundo participa e ao mesmo tempo a gente estimula as discussões, né, as críticas. Então quem começa a reunião, 5 primeiros minutos é para trazer porrada, é conflito, é guerra, é isso que a gente quer, né? Então as pessoas vêm, tem que se preparar para os 5 primeiros minutos e trazer um assunto polêmico. Quem organiza tem que fazer isso. E aí se começar a voar a cadeira lá dentro, graças a Deus, valeu a pena. Reunião morna, onde só um fala, que legal, a gente fez isso. O paciente fala, não, a gente resolve o problema aí da semana anterior imediatamente e muitas vezes consegue antecipar problemas ou então escalar o time certo. Isso é outra coisa, né? Escala o time certo para os atendimentos. Não dá para pegar um atendimento complexo, botar um dentista novo e uma auxiliar nova. A transição vai para o saco. Então, um dos dois tem que ser experiente, né? Um dos dois o paciente já tem que ser visto, senão a transição não funciona. Todos os nossos profissionais, nós temos toda essa infraestrutura de informações, onde o cara busca. Mas, ao mesmo tempo, todo profissional que entra para o atendimento, ele é brifado antes. Ele já entra sabendo quem é que ele vai atender, sabe algumas coisas do comportamento dessa pessoa, sabe algumas coisas de problemas já pré-existentes, né, que aconteceram. Ele tem que ser brifado antes. Então isso é uma norma que a gente tem no trabalho em equipe. Todo profissional que entra, ele entra brifado. E ao mesmo tempo escala de acordo com a complexidade do caso, tu escala o time.
fazer uma transição e largar o paciente com um dentista novo que ele nunca viu, uma auxiliar nova que ele nunca viu, o que ele vai sentir? Jogado às traças. É a mesma coisa que tu ir no urologista, Jolie. Tu tá acostumado com o cara, tá acostumado com o dedo do cara. Chega lá naquele dia e ele não te atende e te passa por uma urologista mulher. Não, aí a gente sente falta, realmente. Não, a primeira coisa que tu vai olhar é o tamanho da unha. Então. Aí pode dar conflito de... Mas, Celso, eu acho que, sintetizando tudo que você está falando aí em relação à equipe, acho que nós aprendemos, né, nós, no Implante PL, muito com vocês, né, especialmente com você, com a FIFA, nesse sentido de que, às vezes, né, enxugar, reduzir, é sinônimo de crescer, né? Porque às vezes você tem a impressão contrária, né? São times inchados, equipes grandes que podem dar certo. E historicamente a gente tem percebido uma reversão desse conceito, né? Quanto mais enxuto, inclusive para enfrentar esse momento de crise, né? Quem se preparou antes está mais fácil, né? Nós, no nosso antigo mausoléu, com uma equipe com o dobro de funcionários que nós tínhamos, né? Como que a gente estaria fazendo hoje. Hoje, na equipe enxuta, a gente tem a certeza que vamos mantê-los, porque todos estão focados, né, nos mesmos objetivos e trabalhando dobrado para que a coisa continue acontecendo, né? Então, acho que vocês nos ensinaram muito sobre o benefício de enxugar para crescer, né? E acho que para quem não parou para pensar, esse ócio produtivo, né, a partir do isolamento social, pode ser um caminho vantajoso, né, daqui para frente, né? E como é que está teu ócio produtivo, Jolie? Na verdade, eu estava discutindo isso, né, com alguns colegas em relação a essa questão especificamente, né, do que a gente vai fazer daqui em diante. Inclusive, semana passada, falando com um grande amigo, né, o Beto Blay, a gente chegou a uma comparação que eu achei interessante, né? Uma prova de Fórmula 1 em que, né, o safety car entrou na pista agora, né? E todo mundo vai largar em igualdade de condições, né? Então, o que até então tinha de vantagem, né, deixa de ser importante. Então, eu acho que é um momento super oportuno para que a gente se reorganize para chegar lá na frente vitorioso, né? Então, particularmente, eu continuo bastante otimista, né, em relação a essa possibilidade de retomada a partir dos próximos meses, né? De uma forma mais organizada. E eu acho particularmente que não seremos mais os mesmos, né? Que realmente, se a gente parar para pensar e não for da boca para fora de tudo o que está acontecendo, nós vamos voltar diferentes. E, com certeza, melhores, né, em relação a tudo isso, né? Eu vou responder uma pergunta ali que eu vi que é do Narciso, acho que o Antônio Narciso, lá da Ilha da Madeira. Grande ele Narciso. Perguntou se as reuniões seriam início de semana, né? Eu acho, nós fazemos na segunda-feira de manhã. Talvez não seja o melhor dia, mas a gente faz início da semana, porque a gente pega ainda vivo, poderia ser no fim da semana, pega-se vivo o que aconteceu na semana passada e já se consegue antecipar, escalar o time. Então, por exemplo, o Cássio vem operar aqui. O Cássio vem operar, sabe que vai mudar toda a nossa rotina, muda tudo aqui, então a gente tem que escalar diferente, então a gente já se prepara. Então a gente consegue antecipar essas coisas. Mas eu acho bacana tudo isso, né? Essa parte. Obrigado para todo mundo aí que esteve com a gente nesse tempo. Puta, feliz demais de estar com vocês. Sempre uma oportunidade, mandar um abraço para todo mundo. E se eu pudesse eleger uma pessoa, não sei se está aí ainda, mas eu gostaria de mandar um grande abraço para o Fernando Carvalho, de Minas Gerais, né, que provavelmente talvez esteja aí na live, mas eu queria mandar um grande abraço, um exemplo de mestre, está sempre atualizado e é uma pessoa maravilhosa. Seria para simbolizar todas essas pessoas que estão aí, pessoas da nossa equipe, pessoas que estão nos prestigiando. Obrigado por essa oportunidade, sempre vai ser um prazer estar com vocês, tá? Você sabe que nós estamos juntos, né? Sempre, mesmo que fisicamente distantes, mas doido para dar aquele abraço carinhoso
está ensaiado, né, já há algum tempo, né, nós voltamos, mas ainda não nos vimos, né, mas a Aline e os meninos estão doidos para encontrarem aí com Raquel, FIFA, Toquinho, né, e toda essa família querida que nós conseguimos, né, manter há tantos anos de convivência fraterna, né. Mas, acima de tudo, a ideia é que a gente possa, né, ficar sempre pertos, né, mesmo que fisicamente distantes, né. Então, queria me despedir de vocês, desejando aí uma feliz Páscoa, que todos fiquem em paz, né, se possível próximos aos familiares, né, e que tudo isso vai passar e que logo estaremos juntos, né, para aquele grande abraço. Celso, Valeu. Obrigado de coração. Obrigado. De bola, obrigado. né? Obrigado a todos. Né?